mais acesso às comidas, à comida congelada, os fast food, né, que até há anos atrás era uma coisa mais cara, uma coisa mais difícil. Essa acessibilidade que as pessoas estão tendo mais, esse tipo de alimentação, só tem prejudicado, infelizmente, né, esses hábitos alimentares. Toda a correria dos pais, às vezes, de não terem tempo de cuidar mesmo, até do lanche da escola, do lanche dentro de casa, tudo isso tem contribuído. E a tecnologia também, William, tem atrapalhado um pouco as crianças de elas estão mais no computador, mais no videogame, muito menos fazendo atividade física. Não só as crianças, né? Com certeza. E é uma pena, né, Márcia? Porque a criança, ela troca uma brincadeira que ela tinha de correr, de esconder, de saltar, muitas vezes pelo computador, pelo videogame, e isso reduz o gasto energético que ela teria ao longo da infância, né? E muitas vezes, combinado com uma má alimentação, né, leva ao aumento do peso e começa a acumular esses pequenos problemas, né, que é essa tendência que a gente vê. As crianças cada dia mais aumentando o peso, crianças com obesidade infantil, né, então... É terrível. E também o doutor Rodrigo citou a questão de ser feliz. Infelizmente, toda a história, o maior número de separações em casa, né, de divórcios, isso tudo vai criando uma bola de neve, porque a criança vai ficando triste, vai ficando ela fica mais com menos disposição para fazer as coisas, ela fica mais tempo em videogame, essas coisas todas, e aí ela vai ficando mais obesa, vai ficando mais triste ainda, porque vai ficando discriminada na escola, recebendo apelidos, que vai gerando mais tristeza, que vai gerando mais ansiedade, ela come mais, e aí vira um problema muito mais sério, né, doutor Rodrigo? Nós aqui estamos reunidos para falar de uma doença, mas nos remete muitas vezes a perguntar assim, o que é a saúde? Né? Porque a saúde, ela é, na verdade, uma postura da pessoa diante da vida, né? Saúde é ter energia e disposição para se buscar aquilo que se deseja, lutar pelos seus sonhos, seus objetivos, não é, Márcia? Independente do diagnóstico. Às vezes o medo e o rótulo do diagnóstico, ou a falta de confiança da pessoa, por exemplo, se descobrir com o diabetes, causa um muro invisível, que esse é o mais difícil de se transpor, não é? Então, essa questão dos hábitos, por exemplo, quer dizer, é claro que a criança também, ela repete os hábitos da família, né? É muito importante a atividade física da família como um todo, né? Se o pai e a mãe gostam de sentar no sofá e comer batata frita e biscoitinho e refrigerante... Não tem como querer alguma coisa diferente para os filhos. Exatamente, o filho vai tomar suco de beterraba. Então, quer dizer, o justo e o honesto é realmente acreditar, o menino acredita que o bom para ele é aquilo que ele está vendo que o pai faz como bom para si mesmo. Não é? Então, o grande desafio da promoção da saúde é fazer com que o autocuidado seja também uma forma de prazer e não um castigo. Não é? Cuidar de si mesmo não pode ser um castigo, não pode ser um estorvo ou uma luta, um peso na vida, né? Porque afinal de contas não há amor maior do que o amor próprio. É verdade, exatamente. A gente até fala muito aqui no programa, né, que a gente tem que, se a gente obedecer aquilo que é a base de tudo que Deus fala na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar a Deus a mim mesmo e ao próximo da mesma maneira, na mesma medida que eu me amo, né? Então, isso é importantíssimo para tudo na nossa vida, como você colocou aqui muito bem. Há como prevenir o diabetes, doutor Rodrigo, ou simplesmente esses hábitos, hábitos saudáveis de alimentação podem prevenir o diabetes ou podem adiá-lo? Márcia, assim? olha para você ver como é importante a questão dos hábitos de vida, não é? Algumas pesquisas, e nós aqui, uma coisa muito importante na nossa equipe, no CDBH, que essa equipe, nós não temos aqui a podóloga também, que é muito importante, que é o cuidar dos pés do diabetes, que é um outro aspecto importantíssimo. Nós temos uma preocupação muito grande com a produção de materiais educacionais, né? Uma das coisas que a gente faz são lâminas, que transformam em imagens informações que às vezes são difíceis, transformar essa questão médica e técnica para a lida diária do dia a dia das pessoas. Então, uma informação que eu queria dar para você, olha só, o mundo sedentário de hoje, se uma pessoa perde 5 a 10% do peso, veja, nós estamos dizendo aqui de reduzir 30 quilos, né? Perder 5 a 10% do peso. Se é sedentário e passa a fazer atividade física, 50 minutos de exercício moderado, 3 a 4 vezes por semana.
e se passa a ter hábitos mais saudáveis alimentares, né? Com evitando o excesso de carboidratos refinados, um equilíbrio calórico da alimentação, um maior aporte de fibras, a hidratação adequada. Muito bem. Apenas essas medidas, elas reduzem o risco de desenvolvimento de diabetes em até 60%. Olha, gente. Diminui o colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, em até 25%. E o risco da pessoa ter um problema cardiovascular em torno de 25%. São medidas simples. Exatamente o que eu falo, não é nada complicado, não é nada de, ai gente, que dificuldade, né? E principalmente é algo que depois que a pessoa começa, ela vai sentir prazer em fazer. Né? Tem gente que fala assim, eu detesto fazer atividade física, eu detesto fazer ginástica. A pessoa começa a fazer. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que disse, olha, eu estou com um propósito de fazer caminhada, estou indo lá na Praça da Liberdade fazer caminhada, e ela mora na floresta. Então, quer dizer, ela tem que pegar e tal, o trânsito, e ela vai mais ou menos no horário de rush. Mas eu estou com esse propósito de fazer caminhada todos os dias, e ela falou assim, olha, tem mais ou menos uma semana que eu estou fazendo, eu estou muito melhor, eu acordava às vezes de noite com fome, então a pessoa por ansiedade, então assim, o exercício físico, né, William, eu sou colega de profissão, apesar de não praticar mais, mas a liberação da endorfina, a sensação de prazer, todos os benefícios, vamos falar um pouquinho dos benefícios do exercício físico, além, né, da próprio organismo, da questão de perda de peso e tudo mais. Bom, o exercício físico, além dessa questão estética, né, corporal, que é auxílio na redução do peso corporal, melhoria do condicionamento físico, ele auxilia muito essa sensação de bem-estar, melhoria da autoestima, que são fatores importantíssimos para as pessoas, né, sempre no dia a dia, na sua profissão, na sua família, né? Então, e além disso, né, o exercício físico, em especial para a pessoa que tem um diabetes, auxilia na redução da glicemia, então ele tem um efeito similar ao efeito da própria insulina que ele precisa para sobreviver. Então, o exercício físico, ele também precisa para sobreviver. Na verdade, todas as pessoas precisam, né? Precisam se alimentar bem, precisam se exercitar para se tornar pessoas saudáveis, pessoas bem dispostas, animadas, né? Felizes. É verdade, com certeza. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta. E eu queria que a Marcela explicasse o que são esses carboidratos refinados que o Dr. Rodrigo disse, falar um pouquinho mais rapidamente sobre alimentação, tá bom? O intervalo é muito rápido, a gente volta daqui a pouquinho e hoje também tem uma receita sem açúcar, indicada para os diabéticos ou aqueles que querem diminuir aí as calorias. É a panqueca diet com geleia de morango. Você pode também mandar sua pergunta. O intervalo é muito rápido, a gente volta já.